Bom, os senhores sabem que a nossa primeira experiência como bombeiro, nós todos temos formação de PM, né? Eu cheguei no bombeiro no ano de 82 como terceiro sargento e ali tive a oportunidade de participar da primeira turma de mergulho autônomo profissional. Até então o bombeiro não tinha mergulho autônomo profissional. Até o Cícero era um mergulhador voluntário, né? Prático, não tinha, né? A gente passava muito risco com isso, mais alto um pouquinho. Então o que acontece? No ano de 82, o bombeiro de Goiás fez um contato com o bombeiro de Brasília. Na realidade o bombeiro não, a PM de Goiás, fez um contato com o bombeiro de Brasília para formar uma turma de mergulho aqui no estado. E foi um curso bastante pesado, ralado, e na época nós saímos 11 mergulhadores profissionais, né? Então a primeira turma surgiu nessa época. E depois o bombeiro de Brasília formou, acho que no ano de 86, uma nova turma. Ele estava na academia ainda. No final de 84, eu já me encontrei com o Helvin lá na academia, já cadetes, né? Nós cadetes formamos em 86. E quando eu voltei ao bombeiro, já como primeiro tenente, passando pela PM, pelo estágio da PM, nós tivemos ali a oportunidade de fazer um movimento político para a criação do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Começou o movimento no ano de 86. Mas na época, logo em seguida, no ano de 87, eclodiu a ocorrência do Césio. Né? E nessa ocorrência do Césio, foi uma ocorrência até talvez a mais importante das nossas vidas, porque ela envolveu todos nós, né? Se não me engano, na época nós éramos 211 militares que fazíamos o papel de bombeiro na PM. E a PM não dava muito crédito, a corporação era muito pequena, muito assim, difícil trabalhar porque não tinha recursos, né? O recurso de hoje é bastante avançado, naquela época a gente não tinha muito recurso. O Cícero lembra aí que às vezes a gente até usava veículos particulares para ir aos resgates, dormíamos de qualquer maneira, passava fome nas beiras dos rios, dos lagos aí, porque não tinha condições adequadas para trabalho. Né? Não era pago etapa, não era pago diária naquele tempo, né? A gente fazia o serviço mesmo usando o amor que a gente tinha pelo serviço, pelo trabalho de bombeiro. Então a ocorrência do Césio, ela ajudou muito a gente a separar, ou seja, a criar o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. A inexperiência nossa era muito grande, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que é um dos únicos bombeiros separados, ou seja, independentes no Brasil até então, que Brasília e Rio eram independentes já, né, foram criados independentes inclusive, veio aqui para encampar ou seja, comandar essa ocorrência, porque a ocorrência no dia que ela foi notificada à unidade de primeiro GI, né, primeiro grupamento de incêndio, ela deu entrada lá como sendo uma ocorrência de vazamento de gás. E eu estava dentro do quartel justamente me preparando para ir a um resgate de cadáver na cidade de Palmeri. E quando o então tenente Elison recebeu o comunicado dessa ocorrência, que ele deslocou as primeiras guarnições para lá, para atender a ocorrência do Césio, sem conhecimento ainda do que era aquilo ali, a sorte, os bombeiros, quando entraram lá na ocorrência, eles entraram equipados com a PA-54, que era um equipamento de proteção respiratória da época que nós usávamos, né? Então, quando ele mandou as primeiras guarnições para lá, que as primeiras guarnições voltaram ao quartel passando mal, e ele foi substituindo aquelas guarnições até completar todo o serviço dele, ele chegou até mim e quis enviar os mergulhadores que estavam comigo, preparando para viajar a Ipameri, para aquela ocorrência também, e eu não autorizei ele, eu era mais antigo do que ele na época. Inclusive até hoje a gente ainda tem antiguidade preservada, né? Então ele estava muito agitado, também tinha passado mal e as reações com os bombeiros eram bem distintas. Alguns estavam com febre alta, outros com vômito, o corpo todo empolado. Então foram reações bem diferentes um do outro. E aquilo gerou mais dúvida ainda. Que tipo de gás era esse que trazia reações distintas, diferentes, né? O tempo de exposição ali definiu o que estava acontecendo com cada um e a aproximação do ponto da ocorrência, do ponto do foco principal da ocorrência também definiu que tipo de sintoma que o bombeiro iria sentir, né? E hoje a gente sabe, né, pelos treinamentos que nós tivemos com os americanos, com os cubanos que vieram nos auxiliar naquela oportunidade, que o Césio ele é solúvel na água, então ele teria causado uma tragédia talvez muito maior, né? Tem outros estados. Tem outros estados. A estimativa, o que até justificou
a ocorrência do Césio ser o maior acidente radioativo no mundo, porque nós temos histórico de vários acidentes radioativos pelo mundo afora, que tornou ele o maior acidente, o mais importante no mundo e que inclusive levou o nosso país até a um descrédito, né? O nosso estado foi muito desacreditado na época, é o fato de ter sido estimado que ele contaminou em torno de 102 mil pessoas na cidade de Goiânia. E temos ainda que lembrar, né, das nossas operações férias. Por ser um bombeiro artesanal, assim, não era um bombeiro na realidade, não era uma corporação de bombeiros, eram policiais militares, um treinamento de policiais militares que faziam esse papel e eram destinados à Operação Férias. O foco principal da Operação Férias era o Rio Araguaia, né? Mais precisamente a cidade de Aruanã, Luiz Alves, né, no município de São Miguel do Araguaia, Bandeirante, Chapéu de Palha, que são ali dentro daqueles municípios, né? E inclusive me lembro bem de algumas ocorrências que foram geradas comigo lá numa Operação Férias, e que eu recebi uma guarnição, o serviço de uma outra guarnição, de um outro colega, que era o Siqueira, que comandava na primeira turma, que a gente ficava 15 dias e era substituído a cada 15 dias. Então eles não tiveram nenhuma ocorrência no período deles. E a minha missão era comandar a cidadezinha de Luiz Alves, né, o distrito de Luiz Alves. Então são fatos assim que relembram, né? São histórias para nós e que algumas trouxeram lembranças negativas, outros trazem lembranças positivas e às vezes até engraçadas para nós, mas a gente tinha um vigor muito grande para trabalhar, né? E depois da separação a gente percebeu que houve um crescimento, ou seja, separação, não digo separação, a criação do Corpo de Bombeiros, houve um crescimento muito significativo. Então a corporação hoje referência nacional e até referência internacional, né? Quando a gente chega nos quartéis atuais aí, que a gente vê o aparato que se tem ali para trabalhar, né? A gente pensa, poxa, no meu tempo não tinha nada dessas facilidades de equipamento, o pessoal nosso era bastante, assim, eu diria assim, bastante corajoso para trabalhar, pelos riscos que a gente passava, mas não tinha recurso nenhum na época, né? Então, hoje eu tenho assim, um orgulho muito grande de ver os resultados daquela luta do passado para a criação dessa corporação e ver o auge que ela alcançou, né? E a importância que ela tem no cenário nacional e internacional, inclusive, né? A gente vê pelas participações aí, dos simpósios que nós temos aí, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, a referência que a nossa corporação tem para outros estados e até para outros países latinos-americanos e no mundo afora até. Tá? A gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Bom, gente, nós estamos aqui, o Pascoal, Joaci, Cícero, Braga, fazem parte de uma história, não apenas uma história de profissional, uma história de pessoas íntegras, sonhadoras, que fizeram a diferença junto com todo um grupo, junto com os que vieram de vocação, vontade e motivação, e focada na grande missão da nossa organização, que é salvar e servir. Fazendo isso com muito coração, fazendo isso com muita devoção. Hoje estamos comemorando, no dia 2 de julho, o Dia Nacional do Bombeiro. Goiás conta com uma organização capacitada, com homens íntegros, com mulheres íntegras, com pessoas vocacionadas a salvar e servir. Essa é a grande missão de nossa organização. Pessoas como vocês, Pascoal, Joaci, Cícero, Braga, fizeram a nossa história. E cada homem e mulher, bombeiros militares, pessoas de bem que hoje servem a nossa organização, serve a nossa sociedade, faz com que tenhamos orgulho e a certeza de aquela história de luta, aquela história que construiu a possibilidade de termos uma organização autônoma para levar a esses índices de satisfação e credibilidade acima de 90%, em razão da vontade da pessoa, em razão da vocação, em razão de profissionais que servem com muita devoção e muito coração. Parabéns, bombeiro militar do estado de Goiás, parabéns, bombeiros militares do Brasil, que possam seguir nessa longa estrada, por seus 30 anos de serviço, buscando estender a mão, e que possam estar abençoados por Nosso Senhor nessa importante missão de poder levar essa mão àquele que precisa. Parabéns, bombeiro goiano.